Mandai o vosso Espírito Santo Paráclito às nossas almas, e fazendo-nos compreender as Escrituras por ele inspiradas, e concedei-me interpretá-las de maneira digna, para que os fiéis aqui reunidos delas tirem proveito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia ou boa tarde, dependendo se você já almoçou ou não. Sou Carlos Neves, aqui é o Vox Vida e é o nosso clube de leitura da Bíblia Católica, no qual vamos começar hoje o livro de Esther. Ah, sim, vamos começar o livro de Esther. E é um livro aí tão interessante quanto as Midraxes que nós temos lido, né? Nós acompanhamos a história de Israel, desde o Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó, saltamos aí alguns anos, uns 400 anos, o êxodo, a saída da terra, do Egito, a chegada na Terra Prometida, a aliança de Deus com seu povo, a conquista da Terra Prometida por Josué, pelos juízes, depois pelos reis Saul, Davi e Salomão, a consolidação do reino de Israel, a divisão do reino de Israel e a derrocada, primeiro da Samaria, depois de Jerusalém, na mão dos babilônicos. O cativeiro da Babilônia, o retorno do cativeiro e a reconstrução de Jerusalém. A gente viu toda essa história. E aí a gente fez uma pausa para contar algumas midraxes, alguns spin-offs, né, alguns conteúdos aí de filler. Né? O que é filler, né? Para quem não manja de anime, né? Geralmente no Japão, para divulgar os mangás, os quadrinhos japoneses, eles fazem o desenho animado, o anime ou anime, né? A versão animada daquele quadrinho. E eles vão fazendo e lançando. Só que pode acontecer do anime ir rápido demais. E às vezes ele chegar e o quadrinho ainda está sendo feito. E aí o que eles fazem? Eles criam episódios que não levam a lugar nenhum. Né? São episódios de histórias que não continuam a trama principal. São episódios de tramas paralelas, né? Que são iniciativa própria dos próprios produtores do anime e que não bate com a história do mangá. Né? E isso é chamado de filler. Alguns animes, inclusive, são muito extensos por terem muito filler, né? Que é o caso de Naruto e One Piece, que tem fillers imensos, né? Por que eu falei disso, né? Porque aqui a gente meio que tá um filler, porque a gente tá acompanhando a história, né? E aí, de repente, em vez da gente fazer aquele salto bonito ali da reconstrução de Jerusalém para a dominação helênica, nos livros de Macabeus, a gente faz umas pausas para contar umas histórias de alguns personagens que aconteceram durante períodos diversos. E aí a primeira que a gente vê é, durante a derrocada da Samaria, antes da derrocada de Jerusalém, a história de Tobias. Após o retorno de Jerusalém por um domínio de um Nabucodonosor, que a gente não sabe quem é, a história de Judite. E agora a gente vai ver uma história que se passa, né, durante o Império Persa. Né, quando o rei é o rei Artaxerxes, né, rei Assuero ali, que é o livro de Esther. Certo? O livro de Esther, ele é um livro deuterocanônico, só que não. Explico. O livro de Esther tem 10 capítulos em hebraico. E ele tem uma versão grega que traz excertos, trechos a mais, alguns documentos sobretudo, que faz com que esse livro passe a ter 16 capítulos. Então, dependendo da sua Bíblia, ele vai ter 10 capítulos, dependendo da sua Bíblia, ele vai ter 16 capítulos. Os protestantes e os judeus aceitam apenas o que está escrito em hebraico e consideram aqueles excertos como deuterocanônicos, ou seja, apócrifos, não válidos. Não é palavra de Deus. A igreja, porém, desde a antiguidade, sempre reconheceu a versão grega como válida, por ser usada entre os cristãos. Então, nas versões latinas da tradução grega, sempre se traduziu dessa maneira, trazendo todo o material grego. Então, as Bíblias católicas, tanto católicas romanas quanto católicas ortodoxas, vão considerar todo o livro de Judite. Assim como consideraram todos os santos padres da igreja, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, assim como aceitaram os grandes concílios. Né? Entretanto, existem alguns santos
que não consideravam. Olha que interessante isso. Alguns santos que olhavam para esses livros e falavam, esses livros não são palavra de Deus. Mesmo a igreja reconhecendo isso no Concílio de Laodiceia, em 360, no Concílio de Roma, em 332, no Concílio de Hipona, em 393, e por aí vai. Esses sínodos, na verdade, eu falei concílios, é sínodo, perdão. Sínodo de Laodiceia, sínodo de Roma e sínodo de Hipona. Para mostrar para vocês, e eu acho muito interessante isso, mesmo os padres da igreja podem falar coisas que não são doutrina da igreja. Eu vejo muita gente tentando ganhar argumento com frase bíblica solta, isso tem o mesmo peso de um protestante falando, e gente tentando ganhar argumento citando frase de santo, sobretudo santo piedoso, que não era teólogo. Frase de São João Maria Vianney, frase de São Padre Pio, né? É bonitinho, gente, com todo respeito. Eu gosto muito de São João Maria Vianney, eu gosto muito do Padre Pio, mas eles não são teólogos nem doutores da igreja. Então, assim, tem coisa que eles falam que entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem coisa que eles falam que edifica, é muito bonito, mas eles também cometem gafes e falam coisas nada a ver. E não é porque ele é santo que toda a obra dele é doutrina oficial da Igreja Católica. E a prova disso é que nós temos alguns santos que, mesmo sendo de retíssima ortodoxia, falaram coisas que não batem com a doutrina da Igreja, e é isso mesmo. Né? Paciência. Né? A Igreja sabe ver o valor do santo e da sua obra, apesar de pequenos erros, furos ali. Né? Não é porque o sujeito é santo que toda a obra dele passa. Né? E aí vem um fato aqui. Santo Atanásio, o grande Santo Atanásio, todo mundo fala que a igreja inteira errou e só Santo Atanásio ficou de pé, que ele é um herói, um modelo para todos os tridentinos seguirem. Santo Atanásio, assim como era contra o livro de Judite, ele era contra o livro de Esther. Ele dizia que não era a palavra de Deus. Então estava claramente errado. Então tá vendo? Até Santo Atanásio, que foi o único certo no meio de tanta gente errada, errou. Errou. Nesse ponto aqui ele errou e ele estava errado. E o fato dele ser um padre da igreja não faz ele estar 100% certo. Ele cometeu um erro. Além dele, São Gregório Nazianzeno também era contra o livro o livro deuterocanônico, mas a gente não se importa com eles, porque nenhum de nós é atanasiano ou Gregório Nazianziano. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. A gente está com a doutrina da igreja. Né? Então, não importa o que os santos falam, isso não é bula papal, isso não é documento pontifício, isso não é verdade de fé da igreja. É só uma frase, né, que você compartilhou na internet. Então é isso. Vamos ignorar Santo Atanásio e São Gregório e vamos ler o livro de Esther mesmo assim. Esse livro, como eu acabei de falar para vocês, ele tem duas versões. Uma versão em hebraico, que é mais curta, e uma versão em grega, em grego, que é mais longa. A versão em hebraico é claramente mais antiga, isso aí não se discute, todo mundo reconhece isso. Ela data provavelmente do período persa, sendo escrita ali entre 5 e 6 a.C. Já a versão grega, ela já tem adicionais que faz a gente entender que ela deve ser do século 2 ou 1 a.C. Então, bem mais recente, mas ainda ali antes de Jesus, né? Antes do Novo Testamento. Sobretudo porque ela traz algumas notas de um bibliotecário que você vê que ele pegou o texto e editou, então ele teve um cuidado de procurar documentos que casavam e encaixar os documentos, né? Então tem uns negócios assim. Entretanto, a gente tem registros, né, do livro de Esther já circulando entre os judeus e já sendo lido pela comunidade judaica em 48 a.C. E se especula, sem provas prova cabal mesmo, a gente tem 48 a.C. já era lido esse livro. Mas a gente consegue especular que já em 114 a.C. ele já era lido e já era considerado um Ketuvim, ou seja, os escritos, né, das escrituras, ok? E quem é o autor desse livro? O autor desse livro é totalmente desconhecido. Tudo que nós sabemos é que é um judeu que viveu essa diáspora oriental, ou seja, viveu ali no meio dos persas a ponto de estar muito familiarizado com a cultura persa. Alguns vão falar que esse judeu é o próprio Mardoqueu, que aparece na história. É um dos protagonistas aqui, o Mardoqueu. Outros vão falar que isso é forçado. Não interessa, é um judeu que manja muito de cultura persa. É isso que importa pra gente. A estrutura do livro, a gente vai ver, né, que ele segue ali uma estrutura de colocar um problema e depois solucionar este problema. E ele vai contar basicamente a ideia de que
Amã odiava os judeus, ele tenta conseguir ali passar uma lei, um projeto de lei, para dizimar os judeus. Mardoqueu fica sabendo, combina com Esther. Esther usa da moral de ser rainha para fazer essa lei cair e, pelo contrário, se vingar de Amã. É basicamente essa a história do livro, beleza? Quanto ao gênero literário, alguns vão dizer que, mais uma vez, ele é um livro de historinha. Outros vão falar que não, ele é um livro histórico, totalmente histórico, porque ele é muito preocupado com termos históricos. Os nomes são nomes autênticos persas, os termos são muito bem colocados e ele classifica muito bem ali as regiões, então ele deve ser persa, porque ele tem uma preocupação muito boa. Outros vão falar que ele tem alguns erros, como, por exemplo, dizer que o vasto império de Assuero tinha 127 províncias, enquanto nós sabemos que, na verdade, não eram 127, mas 31 distritos que os persas chamavam de satrápias, 31 satrápias, e não 127 províncias. Ou ele só contou diferente? Fica aí o debate. Tanto aqueles que falam que é um livro histórico, quanto aqueles que falam que é uma ficção histórica, têm excelentes argumentos. Esse martelo não está batido, e o melhor de tudo, a Igreja Católica nunca bateu esse martelo. A Igreja nunca chegou e falou, livro histórico, tem que levar ao pé da letra, ou é só uma história que edifica. Pelo contrário, ela faz uma leitura por cima daquilo, sobre como, no momento dos desesperos, os homens podem ser salvos através da intercessão de uma mulher. Sim, a igreja vê muitas vezes, na figura de Esther, um prenúncio da Virgem Maria. Não é à toa que a história de Esther aparece na liturgia mariana em algumas datas específicas, como, por exemplo, na festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Dito isso, vamos começar. A estrutura do livro, como eu disse, ele tem 16 capítulos, né? Ou 10, dependendo da sua versão. Mas o que eu gosto de verdade é de como a nossa maravilhosa Bíblia da Nova Tradução da CNBB, muito bem feita, faz. Porque eu vou ler o que ele diz que vai fazer. Olha só. Em nossa tradução, os acréscimos gregos serão grafados em itálico e numerados ao modo da Nova Vulgata. Estão se preocupando com a versão que a gente fez pós-Vaticano II, pelas letras do alfabeto, junto ao número do versículo onde o acréscimo foi inserido. Outras edições assinalam os acréscimos por indicadores de letras maiúsculas. Ou seja, se o trecho vem antes do versículo 1, então eu vou colocar lá, versículo 1, A, versículo 1, B, versículo 1, C, versículo 1, até tá versículo 1 sozinho. E aí você sabe que quando tá versículo 1 sozinho, aparece em todas as versões do texto, né? Então, ela tem essa sabedoria de mostrar pra gente direitinho o que é a inserção do texto grego e o que é hebraico, pra gente ler sem preocupação. Então, tá em itálico e com a marcação bonitinha aqui, para você até poder fazer a citação sem se perder. Meus parabéns, Bíblia da CNBB. Você, cada dia que passa, você é a Bíblia mais bonitinha que tem, tá? Tá de parabéns. Você tá fazendo de tudo para substituir a Ave Maria, que é a minha Bíblia de guerra, né? Mas vamos lá. Vamos começar aqui a história com o prólogo que vai apresentar para a gente Mardoqueu e vai colocar Esther como essa figura protagonista aqui, né? Fato curioso, né? Esther é uma mulher judia que é dada a um pagão em casamento. Uma coisa que soa um pouco esquisita para um mundo judaico. Mas vamos lá. Começando aqui, tudo que eu vou ler está em itálico, ou seja, é deuterocanônico. Só está na Bíblia Católica. Vamos lá. No segundo ano do reinado de Artaxerxes, o grande rei, no primeiro dia do mês de Nisan, Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, homem importante que servia na corte real, teve um sonho. O sonho foi este: apareceram vozes e tumulto, trovões e terremoto, e uma grande perturbação sobre a terra. De repente, avançaram 2 enormes dragões, preparados ambos para atacar. Sua luta ficou encarniçada, e eles começaram a vencer. Reuniram-se as nações, num dia tenebroso e triste, e houve uma grande perturbação entre os habitantes da terra. Temendo a destruição, clamaram para Deus. Do som do seu clamor surgiu uma pequena fonte, que se tornou um imenso rio, e redundou
num grande mar. A luz e o sol apareceram, e os humildes foram exaltados e acabaram com os nobres. Tendo tido este sonho, Mardoqueu, ao levantar-se do leito, refletiu sobre o que Deus queria fazer. Fixou o sonho em sua mente, até que fosse revelado. Termina aqui o Deuterocanônico, que começa a parte aqui comum a todas as versões. Só que eu acho muito interessante esse sonho do Mardoqueu, porque o sujeito que fez a inserção dele aqui em grego, ele foi muito inteligente, porque esse sonho, ele resume pra gente tudo que vai acontecer. Então Mardoqueu sonha, e no sonho ele vê um presságio. O que é o presságio? A terra inteira estremecendo de medo, 2 dragões se enfrentando, a luta desses dragões fazendo as pessoas clamarem a Deus, provavelmente porque estão morrendo, estão assustadas, estão com medo. Um fio d'água surge, o fio vai virando um grande rio e depois vira um mar. Depois surge a luz, para a bagunça, reina a calmaria. Aqui a gente tem um resumo de toda a história do livro de Esther. Mardoqueu e Amã são os 2 dragões que se enfrentam. Na briga política deles, Amã quer acabar com os judeus para se vingar do Mardoqueu. Então a confusão deles faz com que os judeus fiquem em risco de serem extintos. E eles oram a Deus. E surge uma pequena mulher, uma humilde mulher, uma mulher, Esther, que vai ganhando importância. Ela vira um grande rio e depois um mar. E ela consegue trazer a calmaria e a luz volta a reinar. Então, esse é o resumo da história. Né? Só que o Mardoqueu não tem ideia disso. Ele só acorda de manhã pensando, oh meu Deus, que sonho doido. E aí a gente começa. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Até então a gente leu os versículos 1a a versículo 1k. Né? Eis o que aconteceu no tempo de Assuero, que reinou sobre 127 províncias. A gente já viu que foram 31 satrápias, mas tudo bem, vamos lá. Desde a Índia até a Etiópia. O território meio que bate. Quando Assuero ocupava o trono do seu reino, na cidade de Susa, a gente sabe que é uma das capitais do Império Persa, no 3º ano do seu império, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e servidores, os mais poderosos entre os persas e os medos, os nobres e os prefeitos das províncias. Os medos, aqui fazendo parte do império, isso bate, check, né? E os prefeitos de províncias, os sátrapas, bate aqui também, check. Ele o fez com a intenção de mostrar-lhes as riquezas da glória do seu reino e o esplendor e a magnificência da sua grandeza. Isso durante muito tempo, a saber, 180 dias. 180 dias de festa. 180 dias de festa. É um semestre, gente. É um semestre. Tendo-se completado os dias do banquete, ele convidou a todo o povo que se achava em Susa, do maior até o menor, e durante 7 dias mandou que se realizasse outro banquete no vestíbulo do jardim do Palácio Real. Só gastando verba pública. Estendiam-se por toda a parte cortinas de linho e de musselina e de jacinto, sustentadas por cordões de linho e de púrpura, que se inseriam em círculos de prata e se apoiavam em colunas de mármore. Coluna de mármore, pano aqui de vários tecidos finos, com argolas de prata e uma corda passando por elas, uma corda também fina, né, de púrpura, segurando essa cortina aí. Havia também divãs de ouro e de prata, alinhados sobre o pavimento, calçado com pedras de esmeralda e páreo, e outras de várias cores. Os convidados bebiam em copos de ouro, de formas e tamanhos diferentes. Também o vinho, de acordo com a magnificência real, era servido com abundância e de qualidade, mas ninguém era obrigado a beber, pois o rei havia determinado a todos os superintendentes do palácio que agissem de acordo com a vontade de cada um. Ou seja, uma grande festa com o rei exibindo tanto que ele é poderoso, e uma festa onde você não é obrigado a beber e ser feliz, porque a festa é para agradar o rei. A festa é para o rei agradar a galera, e o rei mostrar tanto que ele é bonzão. Também a rainha Vasti havia organizado no Palácio Real, onde o rei Assuero acostumava residir, um banquete para as mulheres. Aqui a gente vai ver essa primeira rainha, a Vasti, que é rainha assim como a rainha Esther. O rei Assuero tem várias mulheres, né?
E alguns vão falar que não, porque Assuero, o Artaxerxes, ele teve uma mulher só, uma outra mulher. E aí entra naquela discussão de que se o livro é histórico ou não. Mas grave esse nome, Rainha Vashti é uma das rainhas, assim como Esther. Também a Rainha Vashti havia organizado no Palácio Real, onde o Assuero costumava residir, um banquete para as mulheres. No sétimo dia, o rei, bastante alegre por causa do vinho, deu ordem aos 7 eunucos que o serviam: Maumá, Bazatar, Harbona, Bagata, Agata, Zetar e Carcasso, todos nomes persas, batem, que introduzissem em sua presença a rainha Vashti, coroada com diadema real. Assuero queria exibir diante de todos os povos e príncipes a beleza da rainha. De fato, era muito linda, mas ela recusou-se a comparecer apesar da ordem do rei, que lhe fora transmitida pelos eunucos. Irado e ardendo em cólera, então essa coisa, né? Eu vou mandar a ordem por 7 encarregados. Uma ordem perfeita, a numerologia aqui, né? E ela desobedece mesmo assim. Então, foi uma desobediência muito pesada. Recursos literários que fazem a gente falar: a história é real ou ela está escrita com a simbologia tão rica que faz a gente necessariamente duvidar. Mas ela recusou-se a comparecer, apesar da ordem do rei, que lhe fora transmitida pelos eunucos. Irado e ardendo em cólera, o rei interrogou os sábios que conheceram os tempos passados. Ele recorreu ao conselho deles para tomar qualquer decisão, pois eles eram entendidos nas leis e no direito dos antepassados. Aqui a gente vê que o rei sempre escuta os outros, e é nessa que o Amã vai fazer ele se voltar contra, né, o povo judeu. Os mais próximos eram Caserna, Setar e Adma, Tarsis e Mares, Marsana e Mamucar, 7 chefes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e ocupavam os primeiros lugares no reino. Ele interrogou-os: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vashti, que se recusou a cumprir a ordem do rei Assuero que os eunucos lhe transmitiram? Respondeu Manucá, sendo ouvido pelo rei e pelos príncipes: a rainha Vashti ofendeu não só ao rei, mas a todos os príncipes e povos que vivem em todas as províncias do rei Assuero. Com efeito, a notícia do que fez chegará a todas as mulheres, fazendo com que elas desrespeitem seus maridos, justificando-se assim. O rei Assuero mandou que a rainha Vashti se apresentasse a ele, e ela recusou-se. E nesse mesmo dia, todas as esposas dos príncipes persas e medos dirão aos príncipes do rei a palavra que ouviram da rainha, e o resultado vai ser despeito e indignação. Se o rei achar bom, promulgue-se um decreto de tua parte, para ser incluído entre as leis dos persas e dos medos, que são irrevogáveis, para que nunca mais Vashti se apresente ao rei e que outra mulher melhor do que ela receba o seu título de rainha. Então vai buscar do harém, né, alguém. Divulgue-se isso em todo o vastíssimo império das tuas províncias, e todas as esposas, tanto as dos grandes como as dos pequenos, respeitarão seus maridos. Então, qual que é a ideia aqui, né? Tá preparando aqui o caminho para a chegada de Esther. Olha, sua esposa te desobedeceu. E se você não fizer nada, vai ter uma insurgência feminista aqui, vão começar a queimar sutiã, vai ser um desespero nosso aqui. Então, castigue-a, fazendo com que ela não seja mais a rainha. E assim, outras mulheres vão pensar antes de desobedecer seus maridos. Então, toma aí esse machismo nesse conselho aí desse homem. A proposta agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez o que Mamucar tinha aconselhado. Enviou, pois, cartas a todas as províncias do seu reino, conforme cada nação pudesse ouvir e ler nas diversas línguas e alfabetos, recordando que os maridos são os príncipes e chefes em suas casas e que devem manter submissas as suas mulheres. Depois desses acontecimentos, capítulo 2 agora, depois desses acontecimentos e acalmada a sua indignação, o rei Assuero lembrou-se de Vashti, do que ela fizera e como fora castigada. Disseram então os servos e ministros do rei: sejam procuradas para o rei moças virgens e formosas. Sejam encarregados alguns de descobrir por todas as províncias moças virgens e formosas, trazendo-as para a cidade de Susa e entregando-as ao harém real. Tem um harém aqui e a rainha sai do harém. Mas vamos dar uma incrementada nesse harém aí, porque só as que tá aqui tá muito capenga. Vamos catar as mais bonitas que tem, levar pro harém, e é desse harém que ele vai tirar a rainha.
Ali estarão as ordens de Egeu, o eunuco, superintendente e guarda das mulheres do rei, o qual lhes fornecerá o necessário para os seus enfeites. Então você tem sempre para guardar uma casa cheia de mulheres, um homem que não tem falo, né, um homem que está capado, para que ele não venha se deitar com essas mulheres, correr a tentação de deitar com essas mulheres. Então é um homem de confiança para vigiar as mulheres do rei, o eunuco. Para mais detalhes, assista a um anime Diário de uma Apotecária. Ele mostra como é que é a vida dentro de um harém, né? Apesar dele estar se referindo ao Japão, né, a um harém japonês ali, né, ou até meio chinês ali, na verdade, encaixa. A dinâmica é muito parecida, o eunuco, as intrigas internas, essa coisa do enfeitar quando vai ver o rei, qual delas o rei vai visitar, qual é a concubina favorita. É muito parecida a dinâmica, tá? Então, você entende isso aqui melhor. Aquela que entre todas mais agradar ao rei será a rainha em lugar de Vashti. Então, tá vendo? A concubina é levada à esposa principal, a rainha. A proposta agradou ao rei, o qual deu as ordens para que assim se fizesse. Havia um judeu na cidade de Susa, chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Está apresentando ele aqui para a gente agora, porque o prólogo que a gente leu do sonho dele só tem na versão grega, né? Ele fora deportado de Jerusalém com os cativos que vieram com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia exilado. Ele tá desde a época de Nabucodonosor, ele está vivendo ali longe de Jerusalém. Ele era o pai de criação da filha do seu tio paterno, Edissa, também chamada Esther, órfã de pai e mãe, muito bela e atraente. Então aqui ela tem o nome judeu, Edissa, que significa murta, né, uma planta ali e tal, mas ela também é chamada de Esther, que pode ser tanto a palavra estrela, quanto uma referência a Estara, que seria essa divindade feminina, né? Em todos os casos, ela tem um nome qualquer e um nome grandioso. Esther, órfã de pai e mãe, muito bela e atraente. Então você tem ali o tio Mardoqueu, né? Ele era pai de criação da filha do seu tio, né? Então ele cuidava da prima. Ele tinha uma prima que ele cuidava como se fosse pai dela, né? E quem é essa prima dele? A rainha Esther, que ainda não é rainha. E aí ele tem a prima bonita lá em casa, na casa dele. O que ele pensa? Vou mandar ela pro rei. Quando ela perdera seus pais, Mardoqueu a havia adotado como filha. Tendo se tornado público o decreto do rei, segundo suas ordens, muitas jovens formosas foram levadas para Susa e confiadas a Egeu. Também Esther foi levada ao palácio real e entregue às mãos de Egeu, o guarda das mulheres. Ela agradou a Egeu e encontrou graça a seus olhos, tanto que ele lhe forneceu logo o necessário para seus enfeites, e além das provisões, deu-lhe 7 escravas belíssimas do palácio. Então, aias de companhia, né? As servas da concubina, que acompanham a concubina, para a concubina estar sempre linda para o rei, né? Ou seja, ela já ganhou uma moral com o eunuco ali. É quase o diário de um apotecário isso aqui, hein? É porque no diário de apotecário você tem uma menina que ela é uma escrava de uma concubina, de uma das concubinas favoritas do imperador, só que ela ganha moral com o eunuco que controla tudo, porque ela resolve os mistérios, dá para ele tudo. Então ela vai ganhando favores por ser, né, escrava da concubina favorita e parceira do eunuco. Depois transferiu-os tanto Esther como suas companheiras para os melhores aposentos do harém. Esther não informara sobre o seu povo e sua parentela, pois Mardoqueu a instruíra para que nada dissesse a seu respeito. Ela é só um rostinho bonito, ninguém precisa saber que ela é judia. O próprio Mardoqueu passava cada dia à frente do vestíbulo do pavilhão, onde se guardavam as moças escolhidas, preocupado com a saúde de Esther e querendo saber o que lhe acontecia. Mas ele não vai saber, porque o homem não pode nem beirar a área das concubinas do rei. Chegou o tempo da apresentação de cada uma das jovens, por ordem, ao rei, depois de terem cumprido o que se dizia a respeito ao tratamento de beleza durante 12 meses. Elas ficaram 12 meses se empiriquitando para ficar bonita. Passaram cremes, etc. Compraram joias, tecidos, fizeram roupas.
para um desfile de mulher bonita, um Miss Universo, e quem ganha vira primeira dama. De fato, durante 6 meses elas deviam ungir-se com óleo de mirra e outros 6 meses com os cosméticos e aromas próprios para as mulheres. Falei, viu? Para se apresentarem ao rei, recebiam o que pedissem para levar consigo do harém até o aposento real. A que tinha entrado à tarde, pela manhã, era trazida de volta ao segundo harém, confiado a Sassagás, que cuidava das concubinas. Tá vendo? Elas vão sair desse primeiro harém, das, sei lá, vestibulandas ao harém, e depois de serem apresentadas ao rei, elas eram alocadas no segundo harém, cuidado por esse eunuco chamado Sassagás, que já era das concubinas oficiais, assim, as mulheres que de vez em quando dava vontade, o rei dormia com elas. A que tinha entrado à tarde, pela manhã, era trazida de volta ao segundo harém confiado a Sassagás, que cuidava das concubinas, e não tinha permissão de voltar para junto do rei, a não ser que este a desejasse e mandasse chamá-la pelo nome. Então, assim, a concubina não escolhe quando se deita com o rei. O rei, quando quiser, chama pelo nome. Ah, é aquela concubina, que aquela noite foi boa, aquela noite. Traz aquela que sabe fazer massagem, né? Era mais ou menos assim. Então, nesse sentido, todas as concubinas queriam ficar o mais próximo do rei, sobretudo para conseguir engravidar dele e ganhar né, como pode dizer, dar à luz ao possível herdeiro e ser a rainha-mãe. Era uma promoção, né? Então, cada uma tinha seus encantos ali para tentar ganhar a moral e ser chamada várias vezes até conseguir engravidar. Passado o tempo dos turnos, aproximava-se o dia em que Esther, filha de Abiail, tio paterno de Mardoqueu, que a adotara como filha, devia apresentar-se ao rei. Ela não pediu nada mais além daquilo que lhe quis dar Egeu, o eunuco encarregado das mulheres, e aos olhos de todos parecia graciosa e amável. Ela não quis nada além dos presentes que ela já tinha ganhado do Egeu. Então, uma mulher humilde, bonita e até então virgem. Esther, pois, foi conduzida ao aposento do rei Assuero, no 10º mês, que chamam de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei a amou mais do que todas as mulheres, e ela conquistou a sua graça e favor acima das outras jovens. Tanto assim que Assuero pôs o diadema real na cabeça de Esther e a fez sua rainha em lugar de Vaste. Preparou então um banquete magnífico para todos os príncipes e seus servos em homenagem a Esther. Concedeu também a remissão do tributo a todas as províncias e ofereceu presentes com liberalidade suprema. O rei ficou tão feliz que em casa ele, mas o presente é nosso, né? Ele ficou tão feliz com ela, a amou ali bastante, gostou tanto dela, teve as relações sexuais com ela ali e tudo, que ele falou, não, quer saber? Você tá promovida, você não vai virar concubina do segundo concubinato ali, mas você vai virar rainha. E eu vou apresentar para todo mundo que agora eu tenho uma nova esposa. Né? Então, você é a principal aqui com quem eu vou me deitar. Só de vez em quando, não é que eu cansado de ser que eu procuro as outras, né? Mas você vai ser a principal. Tá aqui sua tiara real, você é uma rainha. Agora eu vou apresentar você para todo mundo ver tanto que você é bonita. E vou fazer uma grande festa para todo mundo ver. Né? E vou chamar todo mundo para ver e vai ter isenção de imposto. Por que os políticos hoje em dia, quando casam, não fazem isenção de imposto também para celebrar o casamento? Pensa lá, o Lula e a Janja todo feliz lá, fazendo bodas, sem ter que fazer imposto de renda todo mundo esse ano. Olha que maravilha. Mas beleza. Pensa. Mardoqueu, no entanto, continuava junto à porta do palácio real, pois Esther, obedecendo às instruções dele, ainda não revelara qual sua família e o seu povo. Aliás, Esther continuava a obedecer ao que ele mandasse, como costumava fazer no tempo em que ainda pequenina fora por ele adotada. Assim, ela é obediente a ele como uma filha ao pai. E ela aqui, ó, caladinha sobre a origem judia dela. Por aquele tempo em que Mardoqueu permanecia junto à porta do palácio, 2 eunucos do rei, que eram porteiros, Bagatã e Tares, revoltaram-se e planejaram um atentado contra o rei. Mardoqueu soube e logo avisou a rainha Esther. Esta comunicou ao rei da parte de Mardoqueu. Feita a investigação e comprovando-se a culpa, os 2 foram enforcados e o fato foi consignado no livro dos anais na presença do rei. Aquela coisa, né? O Mardoqueu, preocupado com a filha, sempre ficava lá beirando. Nesse ficar sempre beirando, ele ficou sabendo de uma conspiração. Deu um jeito de contar para a filha, que ele sempre dava um jeitinho de ver, mandar um recado, passar um zap, um bilhetinho.
contou para ela, ela foi lá, contou para o rei investigou, descobriu que era isso mesmo, matou, ponto para Mardoqueu. Mardoqueu salvou a vida do rei. Ganhou a moral ali. Então, tanto Esther quanto Mardoqueu vão subindo em moral para que possam vir proteger o povo judeu depois. Capítulo 3. Algum tempo depois, o rei Assuero promoveu Amã. Aqui está o vilão da nossa história, hein? Filho de Amadate, que era da descendência de Agag, e que lhe concedeu um trono mais elevado que o de todos os seus príncipes. Ele era um intendente, ele era um príncipe ali dos que tinham moral, que vai subir ali dentro da hierarquia e vai ganhar moral com o rei. Todos os servos do rei que se encontrassem na entrada do palácio dobravam os joelhos e se inclinavam diante dele. Assim havia prescrito o rei a seu respeito. Ou seja, ele tinha tanta moral que o pessoal se reverenciava ele como se ele fosse o próprio rei. Só Mardoqueu não dobrava os joelhos nem se inclinava perante ele. Mardoqueu também está pedindo também, né? Disseram então a Mardoqueu os servos do rei que serviam na entrada do palácio: por que não observas o mandamento do rei? Tendo-o advertido mais vezes, e como ele se recusasse a atender, avisaram a Amã. Queriam ver se Mardoqueu, que alegava ser judeu, continuaria o seu comportamento. Então, qual que é a ideia aqui? Mardoqueu não se ajoelha diante de ninguém, só de Deus. Ué, mas e o rei? O rei não ficava passeando para lá e para cá, porque ele é o rei. Então, Mardoqueu não topava com o rei para ter que ajoelhar para o rei. Agora, o desgraçado do Amã ficava andando para lá e para cá. E aí o povinho mesmo olhava lá, ele não ajoelha não, vou fofocar pra mãe, olha lá, que cara não ajoelha pra você, porque ele é judeu, diz que judeu nenhum ajoelha pra você. Então a treta tá se formando, hein? Tendo Amã comprovado pessoalmente que Mardoqueu não dobrava os joelhos, nem se inclinava à sua passagem, irou-se muito. Que típica pessoa né? Me chama de doutor, eu fiz direito, né? Eu fiz curso de direito, sou advogado, me chama de doutor, né? Mais ou menos isso. E achou pouco atingir só a Mardoqueu, mas tendo sabido que ele era judeu, tomou a decisão de acabar com toda a nação dos judeus que se encontrassem no reino de Assuero. Então, quer saber? Vou acabar com esse povinho que não se ajoelha diante de mim, acabar com esses judeus aqui. No primeiro mês, chamado de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, lançou-se na urna, diante de Amã, o pur, isso é, a sorte, para se saber em que dia e mês o povo dos judeus deveria ser exterminado. E saiu dia 13, no 12º mês, o mês de Adar. Disse então Amã ao rei Assuero: há um povo espalhado por todas as províncias do seu reino, separado entre os povos e obedecendo a leis estranhas, que os outros não conhecem, e que, além disso, despreza os decretos do rei. Não convém que o rei os deixe tranquilos. Se te apraz, manda lavrar o decreto da sua exterminação, e eu entregarei 10.000 talentos de prata, uns 170 quilos de prata, aos caixas do teu tesouro. O rei tirou da sua mão o anel que trazia e o deu a Amã, filho de Amadates, da descendência de Agag, inimigo dos judeus, e disse-lhe: o dinheiro que prometeste seja teu, quanto a este povo, trata-o como achares melhor. Então, o que ele virou? Primeiro, ele consultou a sorte, viu ali o melhor dia para funcionar, e começou a tramóia dele. Virou pro rei e falou: tem um povinho aí que não te obedece, tem umas leis estranhas. Mas é um povinho assim, é gentalha. Quer que eu extermino eles? Para você? Se você me deixar exterminá-los, eu vou te dar uma fortuna e vou pôr nos cofres públicos. Aí o rei fala: não, filho, não precisa. Tá aqui o anel. O anel é o anel de selo. Geralmente, esse anel vinha com o desenho com o qual você marcava na cera ali a assinatura do decreto real. O que o rei está entregando para ele é o poder para ele fazer a lei que ele quiser. Ele tem total carta branca. Ele está com o... Sumiu a palavra agora. Não é timbre. Mas enfim, ele está com o poder de fazer o selo real. Ele pode assinar a lei que ele quiser. E o rei mesmo virou e falou: não precisa nem dar seu dinheiro não, filho. Faz o que você quiser aí. Você é meu parça. Tô nem aí pra esse povo, não sei nem quem é. No dia 13 do primeiro mês, foram chamados os escribas do rei. Como ordenara Amã, mandaram-se cartas a todos os sátrapas do rei e governadores das províncias e chefes dos diversos povos em nome do rei Assuero. As cartas foram autenticadas com seu anel e logo enviadas por estafetas a todas as províncias do rei.
Nelas estava a ordem de matar, exterminar e aniquilar todos os judeus, desde os meninos aos anciãos, crianças e mulheres, num só dia, isso é, do dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, e que seus bens fossem confiscados. Ele mandou, ó, vai chegar um dia aí, na que desse dia, mata tudo de judeu que tiver aí, pega todo o dinheiro que eles têm e entrega para o Estado. Agora, pausa. Continuando o nosso capítulo aqui 3, nós vamos ler um trechinho agora que é deuterocanônico. Só tá na versão grega, que é justamente a cópia do decreto. A versão hebraica não copiou o decreto. A versão grega, o sujeito achou o decreto e encaixou o decreto aqui. Então vamos lá. Eis a cópia da carta. O grande rei Artaxerxes aos sátrapas e governadores das 127 províncias que desde a Índia até a Etiópia estão sujeitas à sua autoridade, isto manda o rei. Embora governando muitas nações e tendo subjugado ao meu império todo o orbe, não quis de modo algum abusar da grandeza do meu poder, mas sempre governar a vida dos meus súditos agindo com clemência e bondade sem usar do terror. Mantendo meu reino em segurança e com livre trânsito até as fronteiras, procurei garantir a paz almejada por todos. Procurando eu saber de meus conselheiros de que maneira se alcançaria esse objetivo, um deles, que se distingue dos outros pela prudência, boa vontade e inabalável fidelidade, Amã, informou-me que entre as tribos de toda a terra está espalhado um povo hostil, o qual, agindo por suas leis contra os costumes de todas as nações, sempre despreza as ordens do rei, impedindo que se mantenha a concórdia das nações por nós consolidada. Tendo tomado conhecimento disso e vendo que só este povo rebelde segue leis perversas contra toda a raça humana, opondo-se aos nossos interesses, cometendo os piores crimes e impedindo a paz do reino, mandamos o seguinte: que todos aqueles que são nomeados na carta de Amã, que preside os negócios do Estado e a quem honramos como a um pai, sejam completamente exterminados com suas mulheres e crianças pela espada de seus inimigos no dia 14 do 12º mês, o mês de Adar, no corrente ano. Que ninguém tenha compaixão deles, assim essa gente já há tempo criminosa descerá num só dia violentamente ao Hades e deixará plenamente estável e tranquila a nossa administração. Quem ocultar essa raça não terá mais lugar para viver, nem entre as pessoas, nem entre as aves, e será queimado com fogo santo. E seus bens serão confiscados para o reino. Passai bem. Termina aqui o nosso trechinho deuterocanônico, a gente volta para o texto comum a todas as versões. O texto das cartas devia ser promulgado como lei em todas as províncias, para que todos os soubessem e se preparassem para o referido dia. Apressaram-se os estafetas que tinham sido enviados para cumprir a ordem do rei. Imediatamente foi publicado o decreto em Susa. Enquanto o rei e Amã se banqueteavam, a cidade ficou alvoroçada. Mais uma vez, trechinho agora que só tem em grego, tá? O que a cidade alvoroçada diz? Daqui até o final do capítulo 3. Todas as etnias fizeram banquetes. O próprio rei com Amã no interior do palácio real entregava-se a excessos com os amigos. Por outro lado, onde quer que se publicasse o texto da carta, rompia o pranto e o choro lancinante de todos os judeus. E começaram a invocar o Deus de seus pais, dizendo: Senhor Deus, tu só és Deus no céu lá em cima e não há outro além de ti. Se tivéssemos cumprido a tua lei e teus preceitos, teríamos continuado a viver em segurança e em paz por todo o tempo da nossa vida. Agora, porém, porque não cumprimos os teus mandamentos, caiu sobre nós toda essa tribulação. Tu és justo e clemente, excelso e grande, Senhor, e todos os teus caminhos são justos. Agora, Senhor, não entregues teus filhos ao cativeiro, nem nossas esposas ao estupro e à ruína. Tu que tens sido propício a nós desde o Egito até agora. Tem compaixão da tua parte escolhida e não entregues a infame a tua herança, deixando os inimigos dominarem sobre nós. Termina aqui a versão deuterocanônica e começa o capítulo 4. Capítulo 4, comum a todas as versões. Tendo tomado conhecimento de tudo o que acontecera, Mardoqueu rasgou as vestes, cobriu-se com um pano de saco e espalhou cinzas na cabeça. Típico gesto de penitência. Na praça do centro da cidade, clamava em alta voz e amargamente, vindo dali até a entrada do palácio. No palácio mesmo não podia entrar, vestido de pano de saco.
Também em todas as províncias, onde quer que tivesse chegado o edito, ou édito, e decretado, e o decreto real, era ingente o pranto entre os judeus, o jejum, uivos e choro, muitos tendo trocado o leito pelo pano de saco e as cinzas. Aproximando-se de Esther, suas escravas e os eunucos contaram-lhe tudo. Ouvindo isso, ela angustiou-se muito e mandou roupas para que Mardoqueu se vestisse, tirando o pano de saco. Ele, porém, não quis. Ela ficou sabendo que o pai dela estava lá berrando vestido de saco, ela mandou umas roupas bonitas de presente para ele, mas ele não quis vestir. Então Esther chamou Ataque, o eunuco, que o rei pusera à sua disposição, e lhe mandou que fosse ter com Mardoqueu para perguntar-lhe por que fazia assim. Ela não está sabendo do decreto, ela só está sabendo que o Mardoqueu está fazendo um escândalo. Então ela quer descobrir o que está acontecendo. Mas ela não pode sair do harém e o Mardoqueu não pode ir no harém. Ataque foi ter com Mardoqueu, que se encontrava de pé na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu informou sobre tudo o que havia acontecido, especialmente a promessa de Amã de conseguir dinheiro para os tesouros do rei em troca do extermínio dos judeus. Também lhe entregou uma cópia do decreto publicado em Susa sobre o extermínio dos judeus. Pediu-lhe que a mostrasse à rainha e a advertisse para ir ter com o rei e o suplicasse intercedendo em favor do seu povo. Pausa. Parênteses gigante aí do deuterocanônico, tá? Então, vamos lá. Deuterocanônico. Assim mandou dizer a Esther: lembra-te dos dias da tua situação humilde, quando foste alimentada por minha mão. Amã, o segundo depois do rei, falou contra nós, pedindo a nossa morte. Quanto a ti, invoca o Senhor e falai ao rei em nosso favor, livrando-nos da morte. Fecha o parênteses aí, volta, que tem em todas as Bíblias. Tendo voltado ao Ataque, transmitiu a Esther tudo o que Mardoqueu lhe dissera. Ela, por sua vez, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e todas as províncias que estão sob seu domínio sabem que há uma lei ordenando a morte imediata para quem quer que seja, homem ou mulher, que entre no átrio do rei sem ter sido chamado. Isto, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para que possa continuar vivo. Eu, porém, já faz 30 dias que não sou chamado à presença do rei. Então ele me fala: olha, eu não posso simplesmente chegar no rei. Qualquer um que simplesmente chega no rei sem o rei chamar, morre. E já tem uns dias que ele não me chama, ele tá curtindo as outras concubinas e tudo. Então, assim, até dar na telha dele de que ele quer me chamar, vai passar o dia 13 e vocês morrem todos. Então, assim, nós estamos num problema aqui. Porque a gente agora precisa fazer com que o rei queira me chamar para eu falar com ele. Tendo Mardoqueu ouvido isso, mandou novamente dizer a Esther: não penses em preservar somente a tua vida entre todos os judeus, porque vives no palácio real. Se agora te calares, a libertação e salvação virão aos judeus de outra parte, mas tu, com a tua família, morrerás. Quem sabe se por isso mesmo chegastes à realeza, para que em tal situação estivesses pronta para agir. O que ele está querendo dizer aqui? Não queira salvar só você, não. A salvação tem que vir de você. Talvez foi por isso que você virou rainha. Talvez foi por isso que você foi entregue para um pagão como esposa. Então Esther mandou esse recado a Mardoqueu: procura reunir todos os judeus que se encontram em Susa e fazei um jejum por mim. Nada comais e bebais durante 3 dias e 3 noites. Também eu com minhas escravas jejuaremos da mesma forma. Depois me apresentarei ao rei, mesmo contrariando o preceito. Se for preciso morrer, morrerei. Ok? Bruta mulher, mano. Né? Vou chegar lá e se brincar o rei me mata, mas eu vou lá sem ser chamada. Mas vocês intercedem por mim aí, para eu interceder por vocês. Mardoqueu pôs em ação e fez tudo o que Esther lhe havia mandado. Pausa aí, vamos agora com trechos que só tem na versão deuterocanônica. Reunindo com os anciãos do povo, rasgou suas vestes, endossou o pano de saco e prostrou-se, ou seja, pegou um pano de saco mais grosso, mais horrível, desconfortável, e prostrou-se com a face por terra de manhã até a noite. Ele orou: ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tu és bendito. Senhor, Senhor, Rei Todo-Poderoso, em teu poder estão todas as coisas, e não há quem possa resistir à tua vontade. Se decidires salvar Israel, pois tu fizeste o céu e a terra e todas as maravilhas que se encontram na abóbada celeste, tu és o Senhor de todas as coisas, e não há quem possa resistir à tua majestade. Tu sabes, Senhor, que eu, de boa vontade, adoraria as plantas dos pés de Amã para salvar Israel. Não o fiz, porém,
para não colocar a glória de um ser humano acima da glória do meu Deus. E não adorarei a outro senão a ti, Senhor meu Deus. Não faço isso por arrogância, nem por vanglória, Senhor. Aparece, Senhor, manifesta-te, Senhor. Agora, Senhor e Rei, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tem compaixão do teu povo, pois nossos inimigos querem nos exterminar e destruir a tua herança. Não desprezes a tua parte, que resgatastes para ti da terra do Egito. Ouve a minha súplica e sê propício à tua herança. Transforma o nosso pranto em alegria, para que vivendo louvemos o teu nome, Senhor. Sim, não feches a boca dos que cantam teu louvor. E todo Israel, com todas as forças, clamou ao Senhor, porque uma morte certa os ameaçava. Também a rainha Esther, apavorada com o perigo da morte iminente, procurou refúgio no Senhor. Tirando suas vestes de luxo, cobriu-se com vestes de luto. Em vez de perfumes finos, encheu a cabeça de cinza e humilhou duramente seu corpo com jejuns. Prostrada por terra com suas escravas, de manhã à noite, assim orou. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tu és bendito. Socorre-me, pois estou sozinha, e não tenho outro defensor senão tu, Senhor. Agora que devo arriscar a minha vida. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu salvastes Noé no dilúvio. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu entregastes 9 reis a Abraão, quando este dispunha de apenas 318 homens. A gente leu isso, a história dos reis lá, que ele vai resgatar Ló. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu livraste Jonas do ventre da baleia. A gente não leu ainda, mas é a profecia de Jonas, né? Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu livrastes Ananias, Azarias e Misael da fornalha de fogo. A gente também não leu, tá no livro de Daniel isso, né? Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu retirastes Daniel da cova dos leões. Também está no livro de Daniel. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu compadecestes de Ezequias, rei dos judeus, quando estava às portas da morte e orava por sua vida. Ele concedestes mais 15 anos. Isso a gente leu no livro de Reis e no livro de Crônicas. Eu ouvi dos livros meus antepassados, Senhor, que tu concedestes um filho a Ana, em resposta à oração que brotava de sua alma. Ana, mãe de Samuel, no comecinho, nos 4 primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel. Eu ouvi dos livros meus antepassados, Senhor, que tu libertas até o fim a todos que te agradam. Agora, pois, ajuda-me, porque estou só, e não tenho ninguém senão tu, Senhor meu Deus. Tu sabes que a tua serva tem abominado reclinar-se com os incircuncisos. Ó Deus, tu sabes que eu não tenho comido da mesa de suas maldições, nem bebido o vinho de suas libações. Ou seja, mesmo tendo que se deitar com pagão, vivendo no meio dos pagãos, ela abomina isso tudo. Ela evita comer as coisas impuras, as coisas consagradas aos ídolos, né? E tenta ser uma judia pura na medida do possível. Tu sabes que desde o dia de minha coroação não tenho tido alegria senão somente em ti, Senhor. Ela não está feliz com a situação dela de ser a esposa do rei pagão, né? Mas tu sabes, ó Deus, que desde o momento em que este traje passou por minha cabeça, eu o abomino como a um trapo imundo. E não foi feliz o dia em que o revesti. Está se referindo à tiara real. Agora vem em auxílio a esta órfã e inspira a palavra adequada à minha boca diante do leão. O leão geralmente aparece como símbolo do próprio Império Persa, que ela está se referindo ao rei, né? A esse grande leão, né? Era uma linguagem comum para se referir à potência persa. Torna-me graciosa a seus olhos e muda o seu coração para que odeie quem nos ataca, para a perdição desse homem e dos que com ele consentem. E a nós, livra-nos das mãos dos nossos inimigos. Converte o nosso luto em alegria e as nossas dores em salvação. Quanto aos que se levantam contra a tua herança, dá-lhes um castigo exemplar. Aparece, Senhor. Manifesta-se, Senhor. Termina aqui a oração de Esther e também termina a versão deuterocanônica. Capítulo 5, Esther agora pronta, vai para a frente do rei. Ao fim de 3 dias, Esther revestiu-se dos trajes de rainha e veio para o átrio do palácio. Ao fim de 3 dias, está cada vez mais perto do dia da aniquilação, né? Agora ela tira as vestes de luto, põe a roupa bonita como Judite fez, né? Fica o mais bonita possível. Ao fim de 3 dias, Esther revestiu-se dos trajes de rainha e veio para o átrio do Palácio Real, situado no interior, diante da sala do trono. Então, ela para ali na portinha de onde ela não pode entrar se o rei não estender o cetro para ela.
O rei estava sentado no seu trono, na sala de audiências, no lado oposto à porta. Quando ele viu a rainha Esther, alegrou-se em vê-la e estendeu em sua direção o cetro de ouro que tinha nas mãos. Ela, aproximando-se, tocou na ponta do cetro. Então ele pode vir. Ela chega perto e toca. Está pertinho dele agora para conversar com ele. Pausa. Momento que só tem no Deuterocanônico agora. Resplandecendo-se nos trajes de rainha e tendo invocado a Deus, Salvador e Senhor de todas as coisas, ela havia tomado consigo 2 escravas, apoiando-se numa com elegância, enquanto a outra seguia sua senhora carregando a cauda do vestido. Então ela vem de mão dada com uma escrava e com a outra puxando a cauda. Maravilhosa ela. A própria Esther, com o rosto enrubescido, então, com aquele vermelhinho, né, saudável, nem parece que estava jejuando há 3 dias, e o olhar gracioso e resplandecente escondia um ânimo triste e angustiado pelo medo da morte. Então, por mais que ela tá maquiada e bonita, ela tá com a carinha meio triste, que o rei vai perceber. Tendo transposto todas as portas, ela postara-se no átrio interior à vista do rei, o qual estava sobre o trono com as vestes reais, refugindo em ouro e pedras preciosas. Era terrível o seu aspecto, com o cetro de ouro na mão. Tendo levantado os olhos e vendo-a, num primeiro momento, como o touro enfurecido, havia pensado em matá-la, clamando em tom ameaçador. Então ele pensou em falar, quem mandou se aparecer aqui na porta sem eu deixar, né? Quem ousou entrar na sala real sem ter sido chamada? A rainha estremeceu e, mudada sua cor em palidez, deixou-se cair sobre a cabeça da escrava que a atendia. Nesse momento, o Deus dos judeus e Senhor de toda a criação infundiu mansidão no espírito do rei, o qual com receio e depressa desceu do trono, sustentando-a nos braços, até que ela se refizesse, com palavras apaziguadoras a confortou. Que tens, ó rainha Esther, minha irmã e participante do meu reinado? Sou teu irmão, não temas, não morrerás. Essa lei foi feita para todos, menos para ti. Aproxima-te. Levantando o cetro de ouro, tocou com ele o pescoço de Esther e beijou-a, dizendo: Acorda, vem cá, meu amorzinho. Fala comigo. E ela respondeu: Eu te vi, meu senhor, como um anjo de Deus, e meu coração se perturbou pelo temor da tua glória. Pois tu és muito admirável, meu senhor, e a tua face é cheia de graça. Ao falar assim, de novo estremeceu e quase desmaiou. O rei ficou preocupado, e da mesma forma, os seus servos. Fecha aqui o parênteses, que só tem na versão do Deuterocanônico, e a gente volta aqui para o rei com o cetro apontado para ela. Disse-lhe então o rei: Que queres, rainha Esther? Qual é o teu pedido? Ainda que pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu: Se for do agrado do rei, peço-te que venhas hoje, e Amã contigo, para o banquete que preparei. Imediatamente o rei determinou: chamai logo Amã, para que se cumpra o desejo da rainha Esther. Ela falou: não, eu quero fazer um banquete e quero que vocês dois estejam lá. Vieram, pois, o rei e Amã para o banquete, preparado pela rainha. Disse a ela o rei, depois de ter tomado vinho. Então, banquete, festinha, ela bonita, todo mundo feliz, o rei entrando no vinho, decidiu fazer a proposta de novo. Vamos lá. Que me pedes para que te seja dado? Qual o pedido que tens? Se me pedisses a metade do meu reino, a receberias. Então, o rei percebeu que ela está tristinha. Ele está tentando fazer um agrado, né? Respondeu Esther: Eis o meu pedido, a minha súplica. Se encontrei graças aos olhos do rei, e se ao rei agradar a concessão do meu pedido, o atendimento da minha súplica, venha o rei e Amã a mais um banquete que vou preparar. E amanhã direi o que desejo. Ela está engabelando ele, ela está ganhando ele, ela está criando uma expectativa. Isso é muito arranjo literário, porque o leitor fica desesperado, porque ela já poderia ter salvo a galera. Ou não, porque... Então ela está enrolando, ela está criando a expectativa para o próprio rei, depois de ter jurado 3 vezes dar o que ela pedir, ter que dar o que ela pediu. Amã saiu dali alegre e contente. O Amã já está desarmado, né? Ao ver Mardoqueu sentado à porta do palácio, percebendo que ele não só não se levantara, mas nem se movera da sua posição, ficou furioso.
disfarçou sua ira e voltou para sua casa. Chamou os amigos e sua mulher Zares e mostrou-lhes o fausto de suas riquezas, o número de seus filhos e de quanta glória o rei o havia acumulado acima de todos os seus príncipes e servos. E acrescentou: a própria rainha Esther não chamou a mais ninguém para o banquete com o rei, senão a mim. E com ela novamente amanhã devo tomar a refeição, junto com o rei. Entretanto, mesmo tendo tudo isso, é como se não tivesse nada, enquanto continuar a haver Mardoqueu, o judeu, sentado à porta do rei. Eu tenho isso tudo. Mas enquanto esse desgraçado está vivo, eu não estou feliz. Entretanto, mesmo tendo tudo isso, é como se não tivesse nada, enquanto continuar a ver Mardoqueu, o judeu, sentado à porta do rei. Responderam-lhe Zares, sua esposa e os outros amigos. Manda preparar uma forca de 50 côvados de altura e dize pela manhã ao rei, para que nela seja enforcado Mardoqueu. Assim irás alegre com o rei para o banquete. Agradou-lhe a proposta e ele mandou levantar a forca. Então ele preparou uma forca, porque a ideia dele é, depois do banquete, pedir para o rei para enforcar o Mardoqueu e ficar feliz. E nesse ápice, a gente para por aqui hoje. E na semana que vem a gente continua a partir do capítulo 6 para a gente ver se Esther consegue o que ela quer ou se a mãe enforca o Mardoqueu primeiro. Vamos deixar essa expectativa no coração de vocês aí, mas é muito bonito ver isso. Diante do rei terrível, a mulher que é igual ao seu povo intercede por eles. A igreja vê muito claro nisso, né, o sinal da Virgem Maria. A Virgem Maria é criatura como nós. Obviamente, ela não é pecadora como nós, mas ela é criatura como nós. E diante do Deus terrível, ao qual a nossa ofensa, o nosso pecado, né, faz com que a sua justiça, não só a maldade, a sua justiça, precise nos eliminar, nos castigar, e ela intercede, concede a vida do meu povo. Né? Então, a igreja vê muito nisso, nesse símbolo, né, da Virgem Maria, né, diante do rei terrível, ganhando favores para o seu povo. Que a Virgem Maria continue segurando a mão da ira de Deus, né, nos poupando do justo castigo pelas nossas culpas. E nesse espírito mariano de oração, nós encerramos por aqui. Vox Fide, na semana que vem a gente continua o livro de Esther. Um beijo no seu coração, que a Virgem Maria interceda por nós. E tchau, tchau.